18, 20 diz: diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das suas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o; se Baal é, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. O povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Ainda havia mais 400 de Azera. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Prepararei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho, fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que havia construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise de ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, conforme seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício na tarde. Contudo, não aconteceu nada. Nenhuma resposta, nenhuma voz, ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez, e eles fizeram a segunda vez. De novo ordenou: fazei a terceira vez, e eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que cavara. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Apóstolo, cadê o apóstolo? Você lembra Deus em oração? Querido Deus, nós glorificamos o Senhor por este dia, pela oportunidade de aqui estar, Deus, do que representa esse ambiente da revelação, da ativação que o Senhor, ó Pai, traz nesse lugar. Abençoa-nos e que a palavra possa estar firmada em nosso coração para um grande tempo de ministério aqui, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amados, durante muito tempo, a igreja negligenciou o apostólico e o profético. Então a igreja caminhou meio que amputada, sem os 5 ministérios: o apostólico, que dá a identidade; o profético, que aponta, dá a direção;
o evangelístico, o pastoral e o mestre. E nessa geografia, o profético é levantado para corrigir erros que só o profético pode corrigir. Diferentemente do que a gente pensa, o profético, além de apontar a direção, ele atrai o povo para Deus. Aonde o profético se manifesta, o povo converge. E diga João Batista que enquanto as pessoas gostavam do conforto do templo ou do glamour, João Batista no deserto atraiu uma multidão, porque lá no deserto tinha o profético. E nesse contexto aqui, o profético estava calado, oprimido, estava sendo escondido nas cavernas, porque havia um governo injusto e pagão que se estabeleceu através de Jezabel. Mas Elias se levanta com o profético para envergonhar Baal, porque Baal, além da fertilidade, ele também era conhecido como aquele que governava os fenômenos da natureza. E Elias lança um decreto profético: não vai chover enquanto eu não disser. Então ele já vem envergonhando o poderio de Baal. E agora ele volta aqui para esse desafio que vai unir o povo restaurando o altar, porque para a gente unir o povo, o altar precisa ser restaurado. Já havia altares, mas a quem? A Baal. Então, quando ele une as 12 pedras, ele está dizendo: só o Senhor é Deus. E cada pedra representava uma tribo, ou seja, ele estava unindo as tribos em torno do altar através do profético. E quando ele une o povo, convergindo para o altar, ele faz um processo de libação. O que é libação? Ele manda jogar água. Não era gasolina, devia ser gasolina, né? Mas ele manda jogar água. Por que água? Porque a água aponta para a libação. O povo estava em pecado, o povo estava desviado, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava corrompido. Então ele está unindo o povo em santidade. O profético também aponta para a santidade, porque ele denuncia o pecado. Então, cada cântaro de água derramado é como se ele estivesse lavando uma tribo. 12 cântaros, 12 tribos. E aí, aquilo que ele apresenta a Deus é aquilo também que ele queria que fosse multiplicado. Porque o profeta do fogo também precisa ser o profeta da água. Porque além de você trazer juízo, o profético também traz refrigério. Então, se ele trouxe o juízo quando ele declarou que não ia ter chuva, isso aponta para a seca, aponta para a aridez, depois ele vai declarar, com esse ato profético, ele apresenta a Deus aquilo que o povo queria. O que o povo queria nessa altura, em plena seca? O povo queria água. Então, aparentemente, ele estava desperdiçando água. Com 12 cântaros de água jogados num altar que tem que ser ateado fogo, ele está apresentando aquela água para Deus, que primeiro apresenta para purificação, santidade, libação, uma oferta de libação. A verdadeira oferta ali não era o cordeiro, era a água. Primeiro, que estava limpando o fogo, limpando o povo, e segundo, que ia revelar um novo tempo. Aquela água derramada no altar estava apontando para um tempo de prosperidade. Então, mesmo o profeta que disse vai haver escassez, agora ele está dizendo vai haver chuva, vai haver abundância, porque ele já havia dito para a mulher: a farinha não vai acabar, o azeite não vai cessar enquanto Deus não mandar chuva. Ele sabia que a chuva estava perto. Aqui é uma conjectura minha, falo pela fé. Quando ele mandou o seu moço ver se tinha alguma nuvem, o que o moço viu? Uma pequena nuvem. Então eu quero conjecturar que essa nuvem foi provocada pela água que evaporou do altar. A água, quando ela é tocada pelo fogo, ela passa por um processo de evaporação, mas também de sublimação. Ela é purificada, ela fica leve a ponto de subir. E aí vem então finalmente a condensação e por fim a precipitação. Então no altar foi multiplicado aquilo que o povo queria receber dos céus.
palavra não é sobre oferta, mas se você entende, quando você quer que Deus multiplique alguma coisa, apresenta no altar aquilo que você quer que Deus multiplique. Isso. Então ele apresentou a água subiu, e ele disse para o seu moço: olha, manda o rei ir correndo, porque o que você está vendo aí? Eu não estou vendo nada, 7 vezes, até que na 7ª ele, eu estou vendo uma nuvem pequenininha, tamanho da palma da mão de um homem. Então manda o rei correr, porque vem chuva grossa aí, vem muita água aí. Agora ele estava profetizando, e quando o rei corre, ali Hollywood imita a Bíblia, porque ele era The Flash. Apesar dos carros, diz o texto que Elias chegou na frente de Acabe. Então eu imagino essa cena sendo filmada por Hollywood. O rei Acabe com seu carro, e de repente Elias, e Acabe, Elias chegou na frente. Por que isso aconteceu? Porque o profético se manifestou. E nós estamos debaixo de uma promessa que nos últimos dias havia uma restauração. Sim, eu creio. Há um processo de restauração, e Deus está restaurando o profético como tem restaurado o apostólico. Então que nós sejamos essa geração que iremos ver o profético restaurado, porque não é politicagem, é apontar a direção. Algumas pessoas se escandalizam quando o profético se manifesta e diz: olha, é para a direita, que a Bíblia nunca manda você ir para a esquerda. Então quando o profético diz para a direita, tem gente que empina o nariz, porque se o profético não apontar a direção, o povo se perde. Então o profético vem para apontar a direção, e o próprio Senhor Jesus disse que à esquerda ficarão os bodes. Sim ou não? Amém ou não amém? E tem vários outros textos. O Senhor, Jesus, ele sentou à destra de Deus Pai, à direita. Que o Senhor seja conosco, que o profético se levante em cada ministério que está aqui representado, e que venha um tempo de profetizar chuva. Nós vamos declarar: virá um tempo de chuva em nome de Jesus, que vai regar a aridez de corações que estão longe do altar, que haja restauração de altar, que haja unidade, que haja santificação, e que haja muita água para fazer o fruto da terra, a terra receber o fruto e dar o seu fruto no tempo certo e devido, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.